Olá, do Alesp Cidadania de hoje, vamos falar da Rede Cultural Beija-Flor, que é uma organização social sem fins lucrativos com uma trajetória de quase 30 anos, tá? Presta atendimento gratuito para crianças jovens e também para as suas famílias que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social. Bom, para bater esse papo aqui, conversar com a gente, né, sobre a Beija-Flor, que é uma rede... Beija-Flor, inclusive, tem, né, até a escola de samba Beija-Flor, mas aqui, no caso, é uma rede cultural chamada Beija-Flor. Eu recebo aqui a Ivone Silva. É isso, Ivone? Ivone é a diretora executiva da Rede Cultural Beija-Flor. Ao lado dela, eu tenho aqui a Selma Louver. É Louver? Selma? Louver. Louver. A Selma, ela é coordenadora de captação de recursos da Beija-Flor. Isso. Temos também, através da nossa plataforma Zoom, o Gustavo Leitão, que é especialista em direito trabalhista, tributário e civil. Portanto, ele é advogado. Muito bem, vamos já de cara saber aqui como é que funciona, como vocês criaram a Beija-Flor, né, qual o intuito dela. Eu acabei de falar aqui, quer dizer, eu disse, né, que ajuda crianças e familiares. Exato. Mas como? De que tipo? De que maneira? Tá, então, bom, primeiramente, obrigada pelo espaço, a oportunidade, né, da Beija-Flor de falar um pouco sobre o seu trabalho. E a Beija-Flor, ela tem esses 30 anos, ela mudou um pouco o perfil de atuação. Então, só falar um pouquinho como ela nasceu. Ela nasce de um desejo de um estrangeiro, né, norueguês, que, inspirado pelo filme Pichote, né, na verdade, o filme que chamou muita atenção, né, no Brasil e fora do Brasil, porque não era só ficção, mas retratava uma realidade, né, de meninos e meninas em situação de rua no Brasil. E ele já era voluntário em projetos em vários lugares do mundo e decidiu vir para o Brasil e iniciar uma sua própria obra social. Então, daí começou com esse trabalho de recuperação de meninos em situação de rua no centro de São Paulo. E hoje a gente faz um trabalho mais preventivo e principalmente de qualificação, de preparação para o mundo do trabalho. Então, além de a gente ter um espaço seguro para as nossas crianças, a gente também fomenta que elas desejem um futuro melhor para elas e a gente constrói essas pontes. Então, atendemos crianças, jovens e adultos, né? Adultos veio pós-pandemia, da necessidade realmente de estender o atendimento para mais pessoas, um atendimento mais integral para toda a família. São quase 3.000 pessoas que a gente atende todos os anos na organização de forma direta, né? E os atendimentos indiretos são milhares. E voltando a falar do Pichote agora que você falou, do filme, né? Uma pena, né? Uma tragédia que aconteceu com esse menino. Lançaram esse menino, né, como ator, né, para fazer esse trabalho e tudo. E é aquela coisa, você tem que ter, né, gente, uma ajuda profissional, um suporte, exatamente. Né? E infelizmente esse menino acabou sendo morto, né? Apresenta uma estrutura, né? Da vida real. Exato, exatamente. Né? Porque era uma história verídica. Sim. Né? Essa tragédia, infelizmente, que aconteceu com ele. Inclusive, ele foi enterrado em Diadema, né? Em Diadema. Exato. Exatamente. A Beija-Flor é em Diadema. É em Diadema. Nós atuamos em mais de 64 comunidades, né? Principalmente em todos os bairros de Diadema e nas regiões de divisa, de São Paulo e São Bernardo do Campo. Então, conhece bastante ali a região e é uma cidade que ela mudou muito, né, ao longo dos anos, para melhor, né? Mas a Beija-Flor, ela foi para Diadema num contexto que era uma das cidades mais violentas do Brasil, né? E graças ao trabalho das organizações sociais, não só a nossa, das políticas públicas, hoje é uma cidade muito melhor, com possibilidades, com oportunidades, e mais ainda se faz muito necessária a atuação das instituições como a Beija-Flor lá. Né? A gente falar, né, você ter uma instituição para ajudar. Eu sei que isso não... Quem dera essas instituições pudessem abraçar todos, mas é complicado, é difícil. Mas tendo, né, pelo menos algumas instituições aí que se dedicam a salvar, né, essas crianças, já é alguma coisa, já é, né? A Beija-Flor, a atuação dela, né? Você tem organizações que delimitam bastante, focam numa única área, né? A Beija-Flor, ela tem uma atuação diferente, então hoje ela atende diversas áreas, justamente porque a gente quer dar essa igualdade promover essa igualdade de oportunidade. Então, você só vai ter uma escolha melhor se você tiver a oportunidade de conhecer aquilo, né?
E então a gente atua na área de educação nutricional, gastronomia, cultura, educação, na área de profissionalização administrativa. Temos parceiros que têm uma relevância grande nessas áreas, que vêm, né, porque a gente não faz nada sozinho, né? Então, o importante é a atuação dos parceiros, como o Senac, como o Senai, Sebrae também, né? A gente também fomenta muito o empreendedorismo lá, porque a gente tem cursos rápidos, justamente por se tratar de um público que tem uma necessidade econômica, né, muito grande, ele precisa que aquilo dê um retorno rápido para ele. Então, é para que ele seja inserido com qualidade nesse mercado. E aí, se ele não quiser, ele tem a possibilidade de entender esse universo do empreendedorismo, e aí o Sebrae vem e faz essa formação complementar. Agora, Selma, falando, já dando continuidade nessa parte também, eu queria saber, você que é diretora de captação de recursos. Nossa, foi promovida já. Promovida, é diretora? Não, mas é coordenadora, diretora, você coordena, você não, com quem certeza. manda. Exato, é a dona. Exatamente. Como é que é feito isso? Que ajudas que vocês têm? Como Olha, é a captação de recursos é realmente um desafio, né, no terceiro setor. E é como a Ivone disse, a gente não faz nada sozinho, né? A gente precisa muito desse olhar do primeiro setor, do segundo setor, que são as empresas, né? A gente trabalha com programas da Nota Fiscal Paulista, a gente trabalha com a captação de padrinhos, a doação recorrente, incentivos fiscais, né, o direcionamento de imposto de renda, são várias formas de ajudar, até o voluntariado nos ajuda muito. Pois é, isso eu queria também saber disso, né, essa parte do voluntariado. Se as pessoas, como é que são empresas privadas também que, né, dão a sua contribuição para que se mantenha isso. A gente tem um relacionamento de perto com as empresas da região, né, e outras que nem estão na região, mas que fazem um trabalho voluntário dentro das próprias empresas para nos favorecer, nos programas de mentoria, por exemplo, de levar esse nosso jovem ali depois de uma formação, ou mesmo antes de uma formação, para que ele possa entender melhor o mercado de trabalho, né? Então, assim, vivenciar esse mercado, assim, de verdade, né, ali dentro das empresas. Então, acho que plantar aquela sementinha que é possível, né? Ele pode ocupar aquele espaço, né? É dele, basta ele querer, obviamente, e persistir nesse caminho que não é fácil para ninguém, né? E para quem tem uma condição social mais difícil, mais vulnerável, é mais difícil ainda, mas não é impossível. Acho que a gente fosse resumir, né, Selma, o que a gente sempre fala, principalmente para as empresas, quando a gente pede uma oportunidade para que nossos jovens possam conhecer, possam acessar, é que a gente está... muitos não têm perspectiva, não têm essa vontade, esse sonho, né? Essa vontade de se projetar ali, não sabe nem como. Porque se espelha muitas vezes no ciclo que ele tem ali em casa, né? Então, meu pai é isso, vou fazer isso, minha mãe faz isso, e é muito maior o mundo, né? Então, fazer com que ele tenha esse sonho, se projete lá na frente, e a gente possa ajudar a construir esse caminho, resumindo, é o nosso principal desafio e missão, vamos dizer assim. Não, daqui a pouco eu quero saber como é que é feito e desenvolvido o trabalho, né, da Beija-Flor, em relação a esses jovens, tudo. Mas antes, a gente estava falando aqui da capacitação, né? De recursos. De recursos. Ela é uma ONG, né? É uma organização não governamental. Eu quero exatamente saber do Gustavo, que está aqui com a gente, o Gustavo Leitão, que é advogado. Tudo bem, Gustavo? As vantagens, Gustavo. Olá, tudo bem, querido? Prazer em tê-lo aqui conosco no programa. Gustavo, quais são as vantagens, no caso, de se ter ONGs, né, no caso, que prestam aí geração de renda, capacitação para o nosso país, Gustavo? Olá, Sérgio. Eu fiquei impressionado aí com a ONG. Ontem eu andei olhando, inclusive, o site, a organização, a forma de prestação de contas, o cuidado. Isso aí, as ONGs, elas são associações sem fins lucrativos que estão previstas no artigo 5º da Constituição da República. Apesar de elas não participarem ativamente do governo, elas exercem um papel fundamental no processo de desmarginalização do indivíduo e agregação do indivíduo em sociedade, né? Então, o processo de cidadania, como a Constituição da República nos conceitua, né, cidadãos, as ONGs como a Beija-Flor
tem esse papel fundamental de trazer o indivíduo. Muitas vezes aquele indivíduo que está numa situação de vulnerabilidade, como foi dito pela Selma, não é? Esse cidadão que muitas vezes o Estado não chegou até ele. As ONGs fazem esses papéis, né? Então é muito importante a ONG, a ideia de uma associação não governamental e sem fins lucrativos, como é a Beija-Flor, não é uma ideia brasileira, né? É uma ideia mundial, né? E muito bem exercida pela Beija-Flor. E nós temos aqui também, por exemplo, o Greenpeace, que é uma ONG muito conhecida, né, que exerce também um papel de defesa internacional do meio ambiente. Então, a ONG em si, ela tem esse papel. E eu fiquei muito admirado quando analisei o site. Então, você tem ali a prestação de contas, as atividades muito bem qualificadas, estatuto, não é? Então, ONGs como essa nos dão muito orgulho, não é? Então, acho que são essas considerações aí que eu gostaria de fazer e, enfim, muito bacana mesmo a ONG, muito legal. Mas para que a nosso telespectador entenda também, doutor, eu digo, é uma organização não governamental, correto? Ela, no caso, em termos de impostos, tudo, como é que é? Ela, no caso, é livre de pagamento de impostos, de coisa. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa parte, né, para que o telespectador entenda isso. Eu fiz um programa outro dia aqui sobre essas instituições filantrópicas, né, que têm, né, claro, são isentas de vários tipos de impostos, né, que são acarretados a eles por ser, né, uma organização também Sim. não governamental, doutor. Uhum. Sim, exatamente. Elas são imunes constitucionalmente do recolhimento de tributos, exatamente porque o exercício dela é um exercício que atenta ao bem social. Elas não têm fins lucrativos, não têm sócio e também não fazem distribuição de lucro, o que é uma empresa privada. Então, por essa razão, nada mais justo do que o constitucionalista originário, né, ele deu a essas ONGs, essas associações, esse direito de ser imune à tributação, tanto a tributação de renda como outras tributações, não é, impostos, taxas e demais contribuições, né? Então, exatamente, elas ficam aí isentas e imunes de qualquer tributação. Eu pergunto isso assim, porque a gente sabe disso, claro, eu como jornalista eu sei, né, vocês sabem, a gente sabe, mas o telespectador muitas vezes não entende. Mas o que é uma organização não governamental? Porque aqui, a Assembleia é a casa do povo. Nós somos um canal de televisão, né, parlamentar. Então, as pessoas que assistem é a população, Sim. o povo. Então, muita gente não entende essa parte. Por isso que eu gosto de esclarecer. Você fala, mas, nossa, todo mundo... Não, todo mundo sabe, não. Não é todo mundo que sabe. Só para complementar, né, a fala do advogado, que elas têm essas isenções e umas têm mais que outras, né, porque é um processo justamente de conforme ela vai ganhando experiência e ela vai demonstrando a seriedade, né, de maneira comprovada, ela vai pleiteando algumas outras isenções, ela vai conseguindo ao longo do tempo, né, que é no caso da Beija-Flor, nós temos o SEBA, que é uma certificação importante, que dá vários, abate, vamos dizer assim, vários impostos que a gente pagaria na cota patronal, por exemplo, e é algo muito pesado, né, para as organizações, porque a gente é uma empresa, a gente emprega as pessoas, né, o terceiro setor emprega muita gente no Brasil, e é importante esse tipo, por exemplo, de certificação, e que ainda é muito difícil, que falta muita informação para as pessoas, justamente os gestores das organizações, como fazer. É caro, né? Então, eu acho que é uma informação também relevante para as pessoas buscarem mais, elas podem ter mais isenções do que elas têm. Fala. Não é só conseguir, né, uma certificação dessa, você tem que manter, né, essa certificação. Como o doutor Gustavo falou, né, você tem que ter lá a sua... não é fácil, não é ter, a sua transparência e manter tudo ali bonitinho, porque como nós mexemos, né, com a doação
de uma pessoa bem intencionada, que quer mudar, quer transformar outras vidas, a gente tem que ter a responsabilidade de lidar com isso, né? Então, se a gente está lá com o governo, a gente tem que prestar essa conta muito bem. Sim. Se a gente está com o dinheiro do empresário, seja um incentivo fiscal ou não, uma doação direta, a gente tem que prestar contas e cuidar disso, né? E a gente tem que ter a maior transparência possível, que isso vai fazer a nossa reputação, né? Uhum. Até para saber, né, doutor Gustavo, ela tocou num ponto agora, né, muito importante, que é a questão da prestação de contas, né? Eu queria até que o senhor explicasse melhor isso aí, né, para que o telespectador entenda como é feito essa prestação de contas, tanto em relação ao governo, quanto aos empresários ou empresas, e também até pessoas, né, físicas que contribuem também, né? Que querem saber, né, como está sendo, né, aproveitado no seu dinheiro, o que você está ajudando, né, contribuindo para que se mantenha a Beija-Flor, né, e continue mantendo esse trabalho de excelência que vocês fazem, doutor Gustavo. Então, eu até fiz o dever de casa e até olhei as prestações de contas, que muito bem transparentes até da Beija-Flor, da ONG Beija-Flor, e colocadas a público no site, não é? E a prestação de contas ela é feita por meio de documentos fiscais, não é? Então, todo o dinheiro que é agregado, não é? Seja ele por parceria público-privada, ou seja ele eminentemente privado, ele é feito uma prestação de contas colocado aí à disposição da sociedade. Havendo qualquer inconformidade, tem inclusive intervenção do Ministério Público no sentido de estar questionando as contas da ONU, pode ser inclusive fechadas e os seus diretores serem responsabilizados em caso, não é, de qualquer tipo de problema, não é, fiscal e financeiro. Então, assim, é um desafio e quem está disposto a cumprir esse papel cumpre um objetivo fundamental da República, que é a solidariedade, né? Então, recentemente, há pouco tempo, teve um parlamentar, não me lembro o aspecto ideológico, mas ele queria colocar na Constituição da República o direito fundamental da felicidade, né? E as ONGs, eles fazem esse papel, quando comprometidas corretamente com a legislação, que não é pequena, é uma legislação que vai da Constituição da República, Código Civil e leis esparsas, né? Se for falar sobre toda a legislação, é uma legislação muito grande, e como muito bem colocou a Selma, existem vários selos que precisam ser, e certificações que precisam ser atendidas para acessar as imunidades e isenções fiscais. Então, assim, a prestação de contas acontece dessa forma, Sérgio. Porque muita gente fala que é muito fácil, né, doutor? Você fala assim, eu vou abrir uma ONG, você vai no... né, até mesmo aqui na Assembleia, você fala, vamos abrir uma ONG, uma organização governamental, né, porque, por exemplo, os parlamentares, todos os parlamentares, tanto federais quanto estaduais, existem, eles têm uma emenda, chamadas emendas, né, exatamente para destinar, né, recursos para a saúde, para a educação, para várias, né? Sim. E para se constituir também uma organização governamental. Isso é fato, isso é normal. Né? Agora, as pessoas acham que é fácil. Não é. Você precisa manter, né? Você precisa prestar essas contas, né? Sempre, não tem como, senão o doutor acabou de falar, senão você fecha, acaba com... Né? E é um trabalho que vai por água abaixo, porque você tem quantos anos? 30 anos. A organização tem 30 anos, eu tenho 20 anos na organização. Você está há 20 anos. Você está há 20 anos. E ela existe há 30 anos no Brasil. Já existe há 30 anos aqui no Brasil. Exato. Está vendo? É muito tempo, gente. Muito tempo. Então você precisa estar ali. Se manter vivo durante todos esses anos ali. Exatamente. Né? De maneira correta, enfim, sem nunca ter nenhum problema, vamos dizer, legal, jurídico, fiscal, é um desafio imenso, que muitas não conseguem. Né? E você vai provando que você pode fazer. Você comentou sobre emendas parlamentares, né? Cada dia é uma conquista, inclusive com os deputados, né? Então, assim, hoje a gente pode executar uma emenda de custeio.
que até há pouco tempo atrás, porque é uma política nova, né? Exato. Uma lei nova. É um tempo atrás não tinha. Não tinha. Exato. E para a gente é difícil enquanto instituição, porque assim, puxa, você executa os programas, mas você tem toda uma retaguarda por trás. Você tem uma folha de pagamento, você tem custos fixos, você tem 3 unidades, né? Que nós temos a cozinha escola, o salão escola de beleza, a parte de tecnologia. Então é enorme assim. São 3 unidades. 3 unidades. Próprias, sim. E enfim, polos parceiros. Polos parceiros. Então, assim, são conquistas dia a dia. Então, com a emenda, com os incentivos fiscais, né? Eu acho que, assim, a gente vai mostrando que pode mudar, a gente vai executando de uma forma correta, e aí a gente vai conquistando também, né? É uma coisa, né? Você tem que... E aos poucos passo, sempre poucos braços, né? Assim, uma instituição, né? Ela tem que ter pessoas multitarefas sempre. É um desafio todos os dias. São vários leões, né? Que a gente tem que... E uma coisa que às vezes as pessoas saem da área corporativa e vão para uma organização como uma transição, eu quero ser feliz agora, quero trabalhar numa ONG. Aí vai um dia ver as crianças lá sorrindo, né? E quando chega, vai para o trabalho de fato, entende que não é só isso. Mas não sabe o que está por trás disso. Exatamente. Vai encontrar a empresa lá, do mesmo jeito que ela estava, com rigor, com uma burocracia imensa, que faz parte do trabalho, que é necessário, mas que não vai tirar a beleza do que a gente está fazendo ali, da importância do que está fazendo, né? Então... Não, é muito importante. Agora, como é que é feito? Eu queria que vocês, falando agora aqui, que eu queria saber direitinho como é que é feito esse trabalho ali dentro, como é que essas crianças, essas pessoas, porque tem adultos também, né? Não é só... Todas as idades. Né? E o trabalho também da família, né? Com essas pessoas que estão ali sendo assistidas, né? Nós temos um corpo técnico, né, que dá todo esse suporte, então psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores sociais e outros profissionais, né, que são necessários para que a gente possa fazer não só o atendimento em si, mas um acompanhamento, né? Com as crianças, existem várias formas das crianças chegarem até lá, né? Então a gente tem as crianças que vêm encaminhadas dos órgãos públicos, da rede assistencial, crianças que algumas são afastadas do convívio com a família, né? Que estão em casas de acolhimento, em abrigos, e que a gente faz um atendimento complementar para preparar elas ou para o retorno para a família ou realmente para seguir a vida sem isso, né? Elas vão ficar lá e serem ou adotados ou esperar a maioridade. A gente também tem um trabalho, e aí isso com crianças é mais arte, cultura mesmo, esporte, né? Ali a partir já dos 9 a 10 anos de idade, a gente começa um trabalho com reforço escolar especializado para crianças que têm defasagem escolar, com um grau de médio a grave. Então tem todo um corpo também de uma psicopedagoga que faz uma sondagem, que avalia o nível de defasagem daquela criança, e é um trabalho especializado. Ela não vai fazer o reforço escolar, por exemplo, a lição de casa. Ela vai ser identificado qual é a dificuldade dela, do que ela precisa para a gente poder reparar e ela estar na idade adequada ao conhecimento que ela deveria ter, né, em relação à escola. E aí... Desculpa, te interrompi. Não, perfeito. Não, você está... E aí um especialista em português, especialista em matemática, acompanha um alfabetizador, porque eles passam por avaliações, né, sistemáticas, assim, periódicas, e aí a gente começou no início do programa a perceber que alguns não evoluíam em nada, né? E aí você começa a buscar por que elas não conseguem desenvolver o mínimo possível. É algum problema cognitivo, é alguma outra coisa, e elas não estão alfabetizadas com 13, 14 anos de idade, né? Então, isso é uma realidade infelizmente, nossas escolas públicas, né? E que se a gente não corrige ali, ela vai ter uma vida adulta, né, muito prejudicada por conta desse analfabetismo funcional, né, porque ela até vai ler, mas ela não vai compreender e não vai fazer o uso, né, adequado daquela informação. A gente tem um trabalho também, aí vem as parcerias, então a partir dos 14 anos começam uma orientação vocacional, uma preparação para o mundo do trabalho. Isso aí eu quero até, nós vamos fazer o intervalo que a gente está já... Meu diretor está falando, vamos para o intervalo. Mas a gente volta para continuar falando disso aí. Eu quero saber também, né, que cursos técnicos são oferecidos, né, gratuitamente. Não é gratuito pela Beija-Flor. Mas depois do intervalo eu volto para a gente falar mais
sobre essa organização, essa instituição, a Beija-Flor. Estamos de volta com o programa LESP Cidadania, falando hoje sobre essa organização não governamental, né, essa rede cultural aí, que é a Beija-Flor. E eu queria saber, já também, eu falei que no intervalo, depois do intervalo eu voltaria para saber dos cursos, né, dos cursos técnicos que são oferecidos pela Beija-Flor e que são gratuitos. Sim. Bom, nós temos cursos em diferentes áreas, na área de alimentação, de gastronomia. Então, cursos de curta duração, de uma duração mais longa. Então, tem diferentes modalidades, vamos dizer assim, para a partir já dos 16 anos de idade. E a gente também tem um trabalho com educação nutricional, que aí também envolve a culinária para crianças, inclusive culinária afro-indígena, já para crianças a partir de 6 anos de idade, né? A gente atende as crianças da Secretaria de Educação lá da cidade, são 300 crianças que têm acesso a essas atividades, fora as crianças da comunidade, né? Na área de beleza e estética, nós temos cursos de barbeiro, cabeleireiro, na área de estética, unha em gel, toda essa parte que envolve um trabalho mais especializado. Uhum. Isso é dado por 2 organizações parceiras, né? Aliados Cortes e SENAC. Esses cursos especificamente, tanto de gastronomia como de beleza, eles têm, eu falei no início aqui da nossa conversa, que eles têm um complemento de uma parte de empreendedorismo, né? Então, eles têm uma formação em finanças, em marketing, em plano de negócio, para eles verem que isso pode ser algo que, né, mesmo com condições pequenas, vamos dizer assim, financeiras inicialmente, mas eles podem se preparar para construir, né, um negócio iniciando em casa, por exemplo, né? E a gente trabalha muito com a dinâmica com que ele tem ali em mãos, né, no momento. E também agora na área de tecnologia, esse ano a gente já tem um espaço lá, né, um núcleo de comunicação, a gente trabalha com comunicação social já há muito tempo, com formação nessas áreas, mas esse ano a gente vai ter um espaço mais de uma incubadora de tecnologia para aqueles que querem se formar em áreas relacionadas à comunicação e também já começarem a trabalhar, porque muitos, né, vou dar até um exemplo aqui, por exemplo, se formam em cabeleireiro, mas não tem dinheiro nem para comprar o secador, né? Imagina alugar uma cadeira, muitos salões funcionam alugando cadeiras, então o profissional chega, ele aluga uma cadeira que custa um salário mínimo e ele não tem um cliente, ele não tem o equipamento dele, então as incubadoras são espaços de transição para essas pessoas que acabaram de sair da formação. São chamadas incubadoras? Exatamente, incubadoras. Então ele fica um período lá, onde ele começa a criar um portfólio, criar uma clientela, aprender, né, mais sobre isso, ter uma assessoria, e aí sim, a partir disso, ele sai para dar espaço e vaga para outras pessoas, mas ele consegue andar com as próprias pernas e ele já consegue construir ele uma base para ele tocar o seu empreendimento, vamos dizer assim. Então, essas são as 3 frentes da área de desenvolvimento social, mais voltada para os cursos. E aí, desculpa, eu estou esquecendo uma parte, que é a parte de administração. Tem cursos técnicos na área de finanças, administração, logística, RH. Recursos humanos também. Exato. Então, é bem diversificado e completo nesse sentido. São cursos de 1 ano e meio, então é uma formação técnica que não deixa a desejar uma universidade. Ele já sai pronto para... É um curso de 1 ano e meio que é muito intensivo, né, que equivale, vamos dizer assim, a se estivesse fazendo 4 anos, vamos dizer, de universidade. E o parceiro nosso nessa formação é o SENAC, né, que traz toda a excelência para dentro das nossas unidades. Então, acho que é uma questão também importante que viabiliza muito isso, né? Eles não precisam se deslocar, pagar passagem para ir para uma unidade. Os profissionais vêm executar o mesmo programa de qualquer outro centro, por exemplo, de formação do SENAC, dentro das comunidades no Eldorado, lá em Diadema. Ô, Selma, quantos parceiros hoje vocês têm? Nossa. Junto com vocês hoje nessa... Bom, se a gente for falar de doador de notas fiscais paulistas, nós temos quase 2.000 doadores, né? Esses doadores também, eventualmente, são padrinhos
né? Nós temos diversas empresas, mais de 15 empresas na região, né? E outras empresas que trabalham com a gente pontualmente, que a gente vai conquistando aos poucos, né? Porque as empresas também, elas estão começando a perceber essa questão do ESG, que é super importante, né? Elas têm que trabalhar, e nós somos uma solução para essas empresas, né? Há pouco tempo... ESG que você está falando responsabilidade social, né? Então nós somos ambiental, nós somos o S do ESG e a gente é uma opção para essa empresa, né? Então até pouco tempo atrás a gente estava procurando as empresas. Hoje as empresas também nos procuram, porque elas precisam fazer esse trabalho, né? E elas precisam fazer esse trabalho de verdade, não dizer que fez ou colocar ali que fez, que é o greenwashing que eles falam, né? Então, assim, quando a gente fala, a Ivone estava falando das incubadoras, né? Então, a gente tem que olhar, o Ministério Público do Trabalho é um parceiro nosso também, né? Então, assim, a gente tem os deputados que executam as emendas para a gente, são os nossos parceiros também. Então, quando a gente fala lá da tecnologia social, a gente acabou de receber uma verba do Ministério Público do Trabalho para fazer a atualização das máquinas, para oferecer mais cursos e cursos mais modernos e estratégicos na área de tecnologia, na área de comunicação. Então a gente está sempre pensando, a gente quer atualizar esse jovem, mas como é que ele vai fazer para trabalhar? Então dentro dessa verba hoje a gente vai ter um coworking, onde ele vai poder fazer os seus pequenos trabalhos e vender esses trabalhos e ficar um tempo ali com a gente, né, e ter essa oportunidade. Então a gente tem que olhar assim, são muitos parceiros, né? Primeiro, segundo setor e, enfim, pessoas físicas, né? Gustavo, vamos falar um pouco mais com o Gustavo, eu queria saber dele, da questão de leis também, né? Como é que a Beija-Flor utiliza, né, essas leis aí, no caso, regulamentos em benefício de crianças, jovens e também das comunidades, né, carentes, Gustavo? Sérgio, o sistema legal, né, ele permite aí que a Beija-Flor possa receber tanto essas doações e ter essas parcerias reguladas com o Ministério Público do Trabalho, né, que exerce uma atividade fundamental na República, que é agregadora na qualificação e no trabalho, né? Então, o que as ONGs, como a Beija-Flor, promovem dentro desse celeiro de legislações é realmente usar a legislação em prol do cidadão, aquele que está à margem da sociedade, muitas vezes não consegue ter uma perspectiva do que fazer, de como se educar, de como promover uma renda própria, não é? Então, a ONGs que tem esse viés consegue usar a legislação em benefício do cidadão, né, que ela alcança e se destina a trabalhar, não é? Eu queria saber também na parte da questão da segurança alimentar. No caso, a Beija-Flor, como é que ela contribui para essa segurança lá em Diadema, da segurança alimentar? A Beija-Flor ela já participa da discussão de segurança alimentar desde o nascimento do primeiro fórum de segurança alimentar lá na cidade, né? Então, a gente esteve presente, porque nós construímos um espaço, uma unidade, numa região lá, que durante muitos anos foi chamado de lixão do Alvarenga, né? E essa comunidade, ela se desenvolveu em torno desse lixão, o lixão acabou, virou um grande aterro sanitário, né? E as pessoas ficaram durante anos sem uma mínima estrutura sanitária, enfim. Justamente porque a área também onde elas estão é uma área protegida ambientalmente, então elas estavam lá, mas não poderiam estar. Então, né, o governo também teve essa dificuldade que tem até hoje, que não está regularizada, está em processos, né, para que ela possa, de fato, ter uma casa lá, com escritura, que ela possa, enfim, fazer uso do espaço que ela ocupa há décadas. Mas, visitando essas comunidades, né, fazendo um trabalho de mapeamento, muitos lá, a gente percebeu que eles saíam de lá e iam para o bairro vizinho, onde existiam feiras, nessas feiras livres, para esperar a feira acabar e recolher os alimentos do chão. Então tinha uma carência, uma necessidade ali de alimentação. Mas além disso, tinham outras questões, né? Então nós temos uma unidade lá que é voltada para a área de alimentação, onde a gente faz diversas ações, então desde a parte de
A gente tem horta lá, então faz um trabalho também para criança, desde a criança, né, entender esse processo e já ter uma cultura diferente com o alimento, né? Porque quando ela vai lá, ela planta, ela vê o alimento crescer, né? E aí ela tem uma aceitação melhor. A gente tem um trabalho com uma nutricionista que faz todo um acompanhamento das nossas crianças, né? Para avaliar, porque você vê uma criança que parece estar bem nutrida, mas não está. Tem aquela criança que parece saudável, mas não está. Então, isso só pode ser visto com um trabalho mais próximo, né? E um trabalho também A gente é um país que é o país do mundo, é um dos que mais desperdiça alimentos, né? Isso é verdade. Então, é uma coisa absurda, né? O quanto que a gente desperdiça e se você abrir o seu olhar para essa perspectiva, por essa perspectiva, você vai ver o tempo todo isso sendo, né? O desperdício acontecendo na sua própria casa. Então, fez parte também desse processo, ensinar para essas famílias como ela pode fazer esse aproveitamento integral, que se estende a como eu posso conservar esse alimento por mais tempo. Então, é um trabalho completo que a gente faz. A gente hoje é uma referência na comunidade, também para os órgãos públicos. Então, a gente recebe doação do Banco de Alimentos regularmente, lá onde a gente faz essa distribuição, mas é sempre pensando em não ser um processo muito assistencialista, né? A gente tenta transformar aquele momento da doação do alimento em um momento educativo, para que ela possa entender, possa fazer o melhor uso disso e que ela possa sair daquela condição de dependência de uma doação de um alimento. Mas nós somos membros do Conselho de Segurança Alimentar, né? Temos uma cadeira lá, e contribuímos sempre que podemos de diferentes maneiras para que isso possa ser uma pauta constante assim, na cidade, com a comunidade que a gente atua. A gente tem uma cozinha-escola, né? Um espaço semelhante a gente fala, tem esses programas de televisão, né, de competições de várias ilhas no mesmo espaço. A gente tem tipo Masterchef. Isso, exato. Exatamente. A gente tem um espaço como esse, muito parecido, muito bonito. Nós somos suspeitos para falar. A gente mas é uma paixão, né? Exato. Você vê aqueles menininhos ali estudando, aprendendo, né? Não, e tendo, né? E os maiores agora. E levando para sua casa esse conhecimento. Exato, né, Selma? Tendo aí uma oportunidade de virar, né, um grande chefe. Sim. Olha, sim. Né? Tudo isso você... Você fomenta isso, né? Quando você dá essa oportunidade para que ele tenha contato com aquilo, né? Como é que você foi parar com a Beija-Flor, Selma? Só porque eu vejo que ela... Selma tem uma empolgação também. É o amor, é a paixão pelo que ela faz. Eu queria até saber mesmo. Eu sou aquela pessoa que você falou do segundo setor, que veio da empresa, a Ivone também falou, eu vim do mundo corporativo. Trabalhava em responsabilidade social, comunicação interna, de farmacêutica, né? Então, assim, farmacêutica são empresas que têm muito investimento, né, que tem dinheiro. Sim. E a gente fazia... Eu sou assistente social de formação, depois eu fui para marketing, mas sempre trabalhei na área social. E aí, assim, por uma escolha de vida mesmo, eu há 15 anos fui para o terceiro setor como voluntária, fiquei 7 anos como voluntária. E depois a vida foi me levando, né, para as instituições, conheci a Ivone, a gente precisava de um desafio aí de captação de recursos com outras rendas que não só internacional, né? Porque quando a gente nasceu, o pessoal lá na Noruega, né? Que é a CARF... E veio a Beija-Flor, ela veio, né? O senhor falou, Sim. Aqui no Brasil, vocês têm, existe a... A gente tem uma fundação que fica na Noruega. Quando esse fundador, o Gregory, ele veio para o Brasil... Ele veio porque ele vendeu... Esse Gregory foi que fundou... Foi, exatamente. Ele vendeu a casa dele. Na verdade, ele não vendeu, ele fez um leilão. Ele fez um leilão da casa dele, tudo que estava dentro da casa. Obras de arte, né? Exato. Ele trabalhava com venda. Tinha dinheiro. Era um cara que tinha uma posição... Não, ele tinha uma galeria onde ele vendia arte e tinha a casa dele. Ele pegou as duas coisas e leiloou e abriu uma fundação, chamou voluntários lá, né? Que até hoje alguns estão na organização. E veio para cá para fazer esse trabalho no Brasil. Então, essa fundação, ela existe, mas a gente fala em fundação, a gente imagina uma estrutura imensa, né? Tem um corpo de voluntários, que são os diretores, e a gente tem mais ou menos, acho que, três pessoas que trabalham, né, efetivamente, assim, na fundação. Então, é uma fundação pequena, né? Hoje, ela subsidia uma parte, né, do trabalho da instituição, que a instituição
cresceu muito nos últimos anos, e o nosso desafio imenso assim, é a sustentabilidade, e a gente vem tentando aprender, porque né, é um universo aí, a Selma está nos ajudando muito nesse sentido, de aprender como que a gente descobre os caminhos aqui no Brasil para a captação de recursos. Né? Que é. Exato, no primeiro momento aqui. Não precisava, mas começou a ficar evidente que a gente precisava captar recursos aqui no Brasil. E aí, assim, eu tinha uma experiência com a Nota Fiscal Paulista, que é uma forma que ajuda muito as instituições. Tem muitas instituições que não sabem, mas ajuda muito, não custa nada, é uma cidadania fiscal, né? Aquela coisa de você pedir o CPF na nota e poder reverter um valor para a instituição. É um dinheiro livre, porque não está atrelado a um projeto específico, né? Então, aí eu vim com essa... Você vem passando por problemas, né? Aí, né? Exatamente. E que, inclusive, a Lesp tem nos ajudado apartidariamente, né? Para levar essas dificuldades que a gente está tendo de redução da nota fiscal paulista, né? De 25% a 30% por mês. Então, a gente aumenta o doador e está caindo a arrecadação. Então, a gente tem que estar sempre lutando para aumentar um doador, e aí vem as dificuldades. Enfim, é uma luta, né? Mas vocês têm nos ajudado aí bastante também. E não só isso, né? Tem outras formas aí que a gente tem que ir buscando, né? Então, as fundações, os editais, o imposto de renda. Nós temos um projeto, né? Plurianual, Rouanet, da Lei Rouanet, que a gente está buscando agora as empresas que possam aportar, né, o patrocínio para a gente, né? Tem uma série de contrapartidas, tem né, dedução Ivone? fiscal de 100%, então não vai custar nada para ela, né? Ela deduz o imposto de renda dela. É muito bacana. Uma forma, eu acho que maravilhosa, né, da empresa contribuir sem custar, não vai tirar nenhum recurso da própria empresa, né? Aquele dinheiro que ela fica em vez dela devolver, dela pagar de imposto, ela dedica para a instituição. Então, está aberto, inclusive, aproveitar, se alguma empresa tiver interesse em apoiar, conhecer melhor o projeto da instituição, nós estamos com um projeto aberto para isso. Até perguntar para o Gustavo isso, né? Gustavo, para a gente saber dessa questão das empresas, né? De quererem participar, ou estar junto. O que pode ser feito, como proceder, Gustavo, em relação a isso? Sérgio, sim, a Lei Rouanet é uma lei muito importante para a agregação do terceiro setor, do meio artístico também, né, e das organizações sociais como essa. Então, as empresas elas têm uma cota para declarar no imposto de renda e reverter isso em projetos sociais, e a Lei Rouanet é uma lei que faz a regência de todo esse sistema legal. No entanto, o desafio que fica para as ONGs, como a Beija-Flor, é ter que fazer o processo de captação, e muitas vezes o empresário ele não está esclarecido de como funciona, né? Então, essa Lei Rouanet e como pode ser feito, essas doações, né? E até muitas vezes ele nem sabe que pode aportar esses recursos sem ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, de gasto financeiro. Muito pelo contrário, ele usa uma cota que ele pode aportar na sociedade através de entrega, né? Então, de entrega desses valores. Então, a Lei Rouanet, ela né, faz tem esse programa legal. Entretanto, é muito importante também considerar que a prestação de conta da Lei Rouanet é muito rigorosa, né? Então, o empresário vai lá, faz o seu aporte financeiro, mas depois tem que efetuar toda uma prestação de contas, senão as contas não são aprovadas e a ONG ou o artista que captou esse recurso é obrigado a devolver, né? Então, tem todo o sistema legal e seguro para o Estado, né? E de ter o funcionamento da Lei Rouanet. Ela que foi muito atacada recentemente, mas é uma lei muito importante, fundamental para o desenvolvimento do Estado, né? Principalmente para fazer crescer ONGs como a Beija-Flor, que tem prestado serviço social de uma qualidade incrível, né?
Então é isso. Certíssimo aí, né, Sam, o que o doutor está muito certo, porque especificando aí. É um desafio, como ele falou, né? Às vezes as empresas não sabem como fazer. E elas, às vezes a área financeira ou a área fiscal, elas ficam preocupadas, vão mexer no que está quieto, não, já está funcionando assim. O que o Gustavo falou, é uma lei, a Lei Rouanet, a gente fala, tem noção e ciência de que é uma captação de recursos para o meio artístico, mas não sabem também que pode ser feito, né? Sim, que pode para ONGs, para organizações manter as nossas oficinas. Exatamente, né? As pessoas não sabem, gente. Tirar a criança da rua, transformar essas vidas todas, né? Então, assim, a cada dia é um passinho de formiguinha que a gente dá dentro dessas empresas de convencimento. Às vezes a gente entra com um projeto, aí a gente tem a possibilidade de que eles venham nos conhecer, e aí conhecem todas as oficinas, todas as unidades, e falam, puxa vida, como é que eu posso ajudar? E quando a gente conta, né, Ivone, dessa possibilidade do imposto, da dedução, como que eu posso fazer isso? E aí, se eles têm lá a boa vontade, ou alguém que compra essa ideia, vamos atrás. Né? Eu acho que falta um pouquinho isso, de esclarecimento no segundo setor de que isso é possível. E eu acho que o ESG vai trazer também muito isso, dessa procura pelas ONGs, para que possa se ajudar dessa forma. Eu acho que vai melhorar um pouco, mas ainda é uma luta, né? Aí, tá vendo? Mais uma luta. Mais uma luta. É uma luta que vale a pena trabalhar. Vale a pena. A gente não Vamos desanima, falar não. Eu queria saber da saúde bucal. Certo. Né, dos jovens da região, né, nessa questão toda, como é que a Rede Cultural Beija-Flor ela está engajada com esses jovens nessa área de saúde bucal, enfim, ali na região de Diadema. Olha, grande parte eles têm... Essa área ela é bem assistida, acho que pelo poder público, né? A gente faz ações específicas com alguns parceiros, mas eu acho que vamos dizer assim, uma necessidade que isso eles têm bem coberto a própria rede pública mesmo lá, né? Agora a gente tem um trabalho que eu acho que é muito importante de saúde socioemocional, né? Dessa saúde que é não só com jovens, mas com todo o público que a gente atende, que eu acho que que aí sim eu acho que é uma coisa que também falta muito ainda, né? Para o poder público atender na dimensão que é. A gente falou de segurança alimentar, que o Brasil, né, está entre o topo no desperdício, mas em relação à questão da saúde mental também, porque a gente tem um país que está sofrendo com depressão, com diversos problemas, né, de ordem, assim, de fundo psicológico, emocional, e que afeta toda a sociedade, né? Você falando da família, o trabalho, uma continuidade nos estudos. A gente tem isso foi muito potencializado com os jovens na pandemia. A gente tem um jovem hoje diferente, o mesmo jovem antes da pandemia e depois da pandemia, né? E a gente pode ver isso muito de perto, muitas tentativas de suicídio, né? Isso aumentou muito, assim, um acompanhamento difícil, assim, necessário, mas muito doloroso para quem está ali próximo, né, de perceber o quanto eles estão fragilizados e que a família também não sabe muito lidar com isso, porque ela também é vítima, né? Quando alguém que está fragilizado nessa situação, você tem também ali quem está em volta se fragiliza junto. Então, muitas vezes não consegue ter essa percepção ou essa condição de tomar uma decisão mais neutra, porque está afetado com aquilo, né? Então, é um trabalho importante. Eu acho que já houve uma mudança aí, né, com as escolas, com a contratação de psicólogos, depois dessas situações de violência em escolas, né? Mas ainda é muito pequeno em relação à necessidade. Olha, gente, a gente chegou ao final do programa, infelizmente. Parabéns pelo trabalho da organização de vocês, da Beija-Flor. Né? Muito bonito isso. E que bom que vocês têm essa ajuda, essa parceria, esses parceiros. Né? Como fala, sorrindo e rindo aí a Selma, que né, a gente vê que ela é... Né, apaixonada. Nossa, paixão total dela. As duas são apaixonadas pelo que fazem nessa organização. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns
pelo trabalho da Beija-Flor. Obrigada, viu? Tá bom, agradeço. Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer também ao doutor Gustavo, viu, doutor Gustavo? Obrigado pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos aqui no nosso programa. Fico à disposição. E quero dizer aí também que me senti muito, vamos dizer assim, muito inspirado nessa ONG que usa o seu tempo, igual a Selma e a sua colega, que saíram do segundo setor, do setor privado, para investir. Exatamente. É isso mesmo. Né? Dedicando-se ao outro. Né? Acho que esse é o verdadeiro próximo, sentido. O próximo. E isso não se trata de... Não tem um cunho ideológico, não tem um cunho, vamos dizer assim, partidário, mas isso é política da mais bela que existe. Né? Então, eu quero agradecer essa oportunidade de ter com vocês esse momento, porque para mim também foi muito precioso. Obrigado, doutor. Obrigado a vocês duas também. Está aí o elogio. Obrigada, Gustavo. E é uma verdade, pelo que vocês falaram, a empolgação de vocês aqui, você largar o seu setor, né, o setor privado, o setor, né, ela também, então vocês se juntaram, se uniram, então aí com essa beleza de trabalho que vocês desenvolvem. E a gente quer convidar mais pessoas para isso, viu? Vamos visitar, claro. Por favor. É muito importante ter esse apoio, voluntariado de alguma forma, sempre tem como ajudar. Beleza, parabéns. Obrigada. Gente, o Alesp Cidadania de hoje fica por aqui, eu espero vocês no próximo programa. Até.